E aí galera, tudo bem com vocês? Depois de 2 longas semanas sem vídeo, aqui estou eu de novo para poder gravar, tentar, gravar esse vídeo aqui para vocês e falar sobre um assunto que é meio que um gancho daquele último vídeo sobre autoconfiança e a transformação das nossas dinâmicas em um processo de sucesso, mesmo que a gente esteja atravessando a maior crise sanitária da história, com mais de 500 mil pessoas mortas e um presidente completamente genocida e maluco. E por mais que pareça sugestivo esse ser o título do vídeo, não é, né? É um assunto que está mais ou menos dentro disso tudo, que talvez para muitos dessa pandemia, nesse processo todo, seja um dos recursos mais utilizados para tentar sobreviver e sair com o mínimo de sanidade possível, que é fazer o bem. O vídeo de hoje surge por dois motivos. Um é o fato de tudo isso que a gente está atravessando, esse momento difícil, tudo isso que a gente está passando, e a gente vê muitos discursos, a gente vê muitas falas, a gente escuta muitos debates sobre tudo isso que está acontecendo, sobre quais as atitudes a gente deve tomar, quais as medidas, como fazer, como proceder, enfim. E fazer o bem é um conceito que ficou muito utilizado durante todo esse processo, porque afinal de contas a gente precisou e muito cuidar dos nossos e cuidar do próximo. Todas as nossas ações foram muito pensadas ou tinham que ser pensadas para que a gente não interferisse no lugar do outro, para que a gente não atrapalhasse e, enfim, ajudasse a propagar o vírus, enfim. Então, o conceito de fazer bem, cumprindo as medidas sanitárias, ajudando, contribuindo, falando, se informando e tal, é uma coisa que ficou muito utilizada e todo mundo teve que se adaptar a esse processo todo. E segundo, porque eu sempre ouvi essa coisa de faz o bem porque você vai ser recompensada, faz o bem que você vai receber o bem. Desde muito cedo, todo mundo está acostumado a ouvir alguma coisa mais ou menos como isso. E é importante pensar que esse conceito e essa ideia ela é muito baseada num ditame religioso sobre alguma coisa, né? Então, faça alguma coisa porque você receberá em troca, seja o bem, seja o mal. Então, é uma coisa que você está acostumado a entender que as nossas ações e que as nossas dinâmicas e tudo que a gente faz é um processo intermitente de cambiar o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa para que lá na frente a gente receba alguma coisa. Ou seja, quase tudo que a gente faz é um processo de pagamento, de recompensa. Para a filosofia platônica, a ideia de bem, de certo, de errado, está mais ou menos elencado no sentido de sociedade e de justiça. O Platão está falando muito mais no sentido de organização da sociedade e como esse conceito que é tão desejado poderia interferir totalmente se a gente alcançasse uma liderança que pensasse dessa forma. Portanto, o Platão está falando mais no sentido de organização social e no sentido jurídico da coisa. É claro que é muito mais profundo, mas é mais ou menos isso quando ele traz o conceito de bem para discussão. Segundo Paulo Freire, a gente genuinamente já tem essa ideia de fazer o bem enquanto um processo natural. Só que com o contato social, ou seja, a sociabilização do indivíduo, a gente passa a enxergar isso de uma outra forma, uma pequena mudança. Então ele diz que a gente, apesar de saber que a gente costuma agir naturalmente para fazer o bem com senso de justiça, a nossa culpa faz com que a gente pense que essas ações, na verdade, é uma forma de cambiar, ou seja, de burlar a naturalidade das coisas. Então, quando a gente chega a sentir vergonha por fazer o bem. Porque com um conceito mais levado à frente, a gente passa a entender que fazer o bem e que a bondade, que amar, são sinônimos de fraqueza. Eu trouxe esses dois exemplos aqui do Paulo Freire e do Platão para tentar justamente dizer que esses dois conceitos, seja o mais antigo e o mais atual, foram moldados pela sociedade e pela forma como qual a humanidade foi organizando as coisas e as ideias. Paulo Freire ele fala desse senso natural de justiça e de bondade que é mais ou menos impedido ou evitado porque ele passa a ser visto como um sinal de fraqueza, como um sinal de que a sociedade, que as pessoas e que as ações estão indo muito mais por um caminho de fragilidade do que essencialmente boas, essencialmente corretas. O Platão ele fala no sentido mais organizacional da sociedade, jurídica, de liderança
E ele fala mais no sentido de que a gente precisaria disso nas instituições e nos lugares que a gente frequenta. Com tudo isso, me vem algumas coisas muito pessoais, umas concepções muito pessoais que a gente enxerga na questão da bondade, de fazer o bem, na generosidade, porque tudo que a gente faz dentro do processo em que a gente vive, capitalista, né, que transforma tudo em produto, tudo é muito rápido, a gente enxerga até as nossas ações também como um produto, porque a gente passa a fazer quase tudo esperando uma espécie de recompensa. O processo da bondade, o processo de fazer bem, está muito longe de ser uma coisa genuinamente pelo que ela é, que não tenha necessariamente um fim. Eu sou do time que não acredito muito nessa lógica e nessa concepção, justamente porque as ações elas precisam ser genuinamente como são e por que são, na sua essencialidade, na sua finalidade e pronto. Talvez uma das razões pelas quais eu trouxe esse vídeo e esse tema de hoje seja o fato de que muitas dessas concepções e dessas ideias sobre fazer o bem, sobre esperar alguma coisa e quase tudo que fazer ser recompensado nunca contemplou muito o meu modo de enxergar o mundo. Principalmente quando a gente pensa tudo o que está acontecendo, cenário brasileiro, pandemia, milhares de mortes e tudo que está acontecendo no cenário nacional, essa ideia de fazer o bem, de construir alguma coisa, de debater, de trazer ideias, de tentar um novo horizonte, parece ficar muito obsoleto, parece ficar muito raso, já que a narrativa maior é a de que todo mundo tenta sobreviver, tenta fazer o seu, e pouco interessa o coletivo, pouco interessa as concepções de todo mundo, pouco interessa os pontos individuais e as vivências de cada um. Para finalizar, eu vou ler um trecho de um texto que é uma análise sobre a obra de Immanuel Kant, que ele fala sobre esse conceito de fazer o bem e sobre o bem comum na filosofia. O texto ele faz um pequeno apanhado sobre esse conceito de fazer o bem e por que ele não deve e ele não pode estar ligado a um tipo de recompensa. Ele diz o seguinte: para tanto, essa ação não deve ser realizada como um meio para chegar a um fim, devendo antes ser um fim em si mesma. Ora, uma das finalidades perseguidas pelos humanos com suas ações é a da felicidade, o que a princípio sugere uma cisão entre moralidade e felicidade, já que a ação, para ser moral, não deve visar nenhum fim. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. O vídeo de hoje está um pouco pistola, está um pouco analítico, está um pouco meio maluquinho. Mas é isso. Quando a gente pensar tudo o que está acontecendo e esse conceito de fazer o bem, e talvez porque eu esteja um pouquinho bravo, um pouquinho irritado com tudo que está acontecendo, eu esteja ainda mais irritado com a construção do conceito de fazer o bem diante de tudo que está acontecendo nesse discurso bonitinho, nesse discurso lindo, mas que na prática não funciona nada, porque o que mais tem é gente se aproveitando desse discurso para poder implementar um sistema bastante cruel e seguir fazendo uma série de irregularidades. Aí tem gente que está aplaudindo, está batendo palma, e tem gente que não está nem sabendo o que está acontecendo. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Compartilhe e mande para os amigos. Semana que vem estou de volta. É isso. Um beijo, um cheiro. Até mais.